Pessoal, eu sou uma grande admiradora dos livros de Napoleão Hill e hoje eu trouxe para vocês verem os dois que eu tenho. Esse aqui, ó, é o Mais Esperto que o Diabo, que é uma versãozinha pocket com muitas dicas. É como se ele estivesse entrevistando o diabo e o diabo, ele separa as pessoas entre medianas e as que realmente se desenvolvem, né? E eu acho a forma como o Napoleão Hill pega na nossa ferida, eu acho, sim, fantástico. Então esse livro eu recomendo a todos vocês, ele não é um livro caro. E hoje eu vim ler mais um tópico aqui do nosso querido Quem Pensa Enriquece, né? Eu vim ler, eu tô pegando do final pro começo. Por que, Lívia, fazeste isso? Por que você é assim, né? Ah, gente, eu sou assim porque eu sou assim. Fazer o quê? Eu sei que vocês me amam, não tem problema. E vamos lá, então, ó. Vamos ver. A única coisa... Gente, isso daqui eu tô aprendendo. Aprendi na terapia, tô aprendendo com vocês, aprendendo no dia a dia. A única coisa sobre a qual você tem total controle. E aí, vocês sabem qual que é a única coisa que a gente tem controle, gente? Quem tem filhos pode falar assim: ah, eu tenho controle sobre os meus filhos. Lê do engano. Quem é casado pode falar: ah, eu tenho controle sobre o meu marido, sobre a minha esposa. Eu tenho controle sobre a minha esposa, Lívia. Eu sei de tudo, eu sei da rotina dela, eu sei a hora que ela acorda, eu sei a hora que ela vai pro trabalho. Então tá, Alecrim. Você tem controle total sobre apenas uma coisa, sobre os seus pensamentos e sobre o que você faz com esses pensamentos. Esse é o mais significativo e inspirador de todos os fatos conhecidos pelos humanos. Ele reflete a nossa natureza divina. A capacidade de controlar o pensamento é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Ou seja, aquele que não controla a si mesmo, não controla ninguém, né? Se você não consegue controlar a sua própria mente, pode ter certeza de que você não vai controlar mais nada. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja e use-a com cuidado, ao qual a realeza divina tem direito. Você recebeu sua força de vontade com esse propósito. Infelizmente, não há proteção legal contra aqueles que, por intenção ou ignorância, envenenam a mente de outras pessoas, né? Por exemplo, né, temos aí alguns grandes famosos, né? Thomas Edison, de que muita gente tentou convencer Thomas Edison de que ele não poderia construir uma máquina que gravasse e reproduzisse a voz humana. Televisão, né? Porque, disseram, ninguém havia produzido uma máquina dessas. Quer dizer, quando você está tentando se superar, seja na ciência, no seu trabalho, correndo uma maratona, saindo do sedentarismo, sempre vai ter alguém, ou até mesmo sua própria mente, falando pra você que você não é capaz, que você não vai conseguir. E eu vou te falar que 90% das vezes não são os outros, é a gente mesmo. Mas Thomas Edison não acreditou nessas pessoas. O que inventou a lâmpada também, né? Ele era muito zoado na sociedade. Esqueci o nome dele agora, que inventou a lâmpada. Deixa aí nos comentários se você lembra. Ele errou 300 vezes, né? Não é Thomas Edison, tô esquecendo o nome dele. Mas ele tentou e errou 300 vezes. Aí parece que na 301 ele acertou. Mas ele errou antes, muito. E ele gastava o dinheiro da equipe científica, né? Porque naquela época os cientistas ganhavam, né, um incentivo para desenvolver. E os amigos, os colegas dele, todos zoavam ele, falavam: meu, você tá desperdiçando nosso dinheiro, você não tá vendo? Ó, a lâmpada até tilintou, que deve ser ele. Você não tá vendo o que você tá fazendo? Você é um burro, por que você tá fazendo isso? A lâmpada não existe, tira isso da sua cabeça. E ele ficou ó, um tempão, até que finalmente ele conseguiu desenvolver a lâmpada.
Gente, o nosso mundo só é do jeito que é porque alguém não desistiu, né? Então, Thomas Edison, ele não desistiu. Foi isso que elevou o Edison acima do rebanho comum, né? Então, ele saiu da mesmice, ele conseguiu se destacar no meio de um monte de gente que só falava mal e não fazia nada. Homens com a mente negativa disseram que o Woolworth, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse Woolworth lá na Austrália tinha um mercado que chamava Woolworth. É tipo uma rede, como se fosse o Carrefour, né? Muitas pessoas disseram que ele faliria tentando administrar uma loja de produtos vendidos a 5 e 10 centavos. Ele não acreditou neles. Sabia que poderia fazer qualquer coisa dentro do razoável, se amparasse seus planos com fé. Exercitando seu direito de evitar as sugestões negativas, ele acumulou fortuna. Outra pessoa foi Henry Ford. Henry Ford foi quem desenvolveu o primeiro Ford, né, o primeiro carro. Testou nas ruas de Detroit seu primeiro automóvel rusticamente construído. Alguns diziam que a coisa nunca se tornaria prática. Outros disseram que ninguém faria dinheiro com aquela engenhoca. Mas ele disse: vou cobrir a terra com automóveis confiáveis. E foi isso daí que ele fez. Ele tinha uma mente. O que essas pessoas tinham em comum? Todas elas tinham uma mente e todas elas sabiam controlar. Os outros têm mentes que não tentam controlar. O controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito. Então, para a gente controlar a nossa mente, o que a gente precisa? Todo dia ter um hábito, criar um hábito, né? Eu tenho um amigo que ele não é brasileiro, né? E numa das nossas conversas, ele falava assim que ele estava muito cansado, ele trabalhava muito e que mesmo assim todo dia ele ia na academia. Todo dia ele ia na academia, todo dia ele fazia lá as marmitinhas dele, fitness lá, deixava prontas as marmitinhas, ia na academia, ele estava cuidando do corpo, ele estava cuidando da pele. E aqui assim, aqui no Brasil a gente chama isso de metrosexual, né? E eu falava assim, nossa, mas por que tanto? Você tá tão cansado e você vai 2 vezes malhar. Inclusive, depois que eu conversei com ele, eu até mudei algumas coisas assim na minha rotina, sabe? E ele falava assim, não é apenas a questão da minha estética, é a questão da forma como eu me apresento no mundo. Porque uma pessoa que não cuida do próprio corpo, que pra ela tanto faz, tanto fez, sabe? Não toma um copo de água, não faz uma caminhada, não come uma folha de alface, não vai no médico pra ver se tá bem, não faz um check-up. Que imagem que essa pessoa tá passando pro mundo? Que imagem de seriedade essa pessoa tá passando pra ela mesma? No caso, quem tem filhos, né? Que exemplo que você tá dando pro teu filho? Se você tem uma empresa, o que os teus clientes vão achar de você, né? Quando você vai se apresentar e você tá bem apresentado. Não precisa estar lá impecável, perfeito, não ter defeito. Não é isso, mas assim, uma roupinha, né? Bem apresentado, tá tomado banho. Uma pessoa que se preocupa com o próprio corpo. Sem exageros. Aqui não tá falando de exagero. Mas se você tem controle sobre a sua mente, sobre o que você fala, sobre o que você come, sobre o que você pensa. É o autocontrole, porque a gente não pode controlar o outro. Você não vai controlar onde sua mulher vai, onde seu marido vai, o que teu chefe vai falar, vai fazer com você no final do ano. Só o que você pode controlar é você mesmo. É você se superar a cada dia, é você fazer um pouquinho a mais por você a cada dia. Ah, mas isso daí é uma coisa muito egoísta. Não, lê do engano. Quem cuida de si tá apto a cuidar do outro. Se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Não vai. E se você cuidar, depois você vai jogar na cara dele tudo que você fez. Porque você não fez porque você realmente queria, você fez esperando algo em troca, de forma até egoísta. Tá? Então, o método, só para finalizar, gente, o método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, apoiado por um plano definido. Então, você tem que ter um controle, você tem que ter uma rotina.
Estude o histórico daqueles que alcançaram sucesso notável e você verá que eles têm controle sobre a própria mente e exercitam sim diariamente esse controle, direcionando a mente para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Não vai acontecer um milagre. Pode até acontecer, mas você vai ficar esperando. E aí ele finaliza, gente, com alguns álibis, aquele famoso se, né? Se eu não tivesse uma esposa e família, eu poderia viajar ao mundo. Se eu tivesse impulso suficiente, né? Se eu tivesse força de vontade. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação, né? Se eu tivesse tido opção de estudar, frequentar boas escolas, se eu pudesse conseguir um bom emprego, se eu tivesse saúde, se ao menos tivesse tempo, se eu tivesse nascido rico, se o meu chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, gente, é muito. Se eu vivesse numa cidade grande, né, conseguiria emprego. Se as pessoas não fossem tão idiotas, ai, que maravilhoso. Se a sorte não estivesse contra mim, se eu morasse em um bairro diferente, se eu não tivesse um passado, o passado. Se eu tivesse um negócio próprio, aí você tem um negócio próprio, você tem que pagar imposto. Se as pessoas ao menos me ouvissem. Gente, então assim, são muitas desculpas que a gente cria, né? Lembre-se de que a sua real riqueza pode ser medida não pelo que você tem, mas pelo que você é. O que você é? A gente tem que construir todo dia, na nossa essência, nas nossas atitudes, no nosso auto-amor, todos os dias, como esse meu amigo americano falava, que ele vai malhar, que ele vai cuidar dele. Não é pelos outros, é por ele mesmo. Nós brasileiros, a gente nasce nessa cultura de ser bonzinho, né, de fazer tudo pelo outro. Por que tantos casamentos estão dando errado no Brasil? Eu não sou especialista, né, gente, mas nos outros países não tem essa cultura da mulher se matar pela família, entendeu? O negócio é mais igualitário. A mulher aqui no Brasil, ela é criada para casar, e isso daí já tá caindo por terra. Não é nem a questão só de casar, mas ela é criada para ser domesticada, abaixar a cabeça, sabe? Isso assim da classe mais popular, vamos dizer, né? As mulheres assim que têm acesso à cultura, ao estudo, muitas acabam até se esquivando, né, a esse patriarcado, a esse machismo excessivo. Mas lá fora, em outros países, gente, o negócio é diferente. As mulheres saem com as amigas, elas têm vida própria sim. Muitos homens cuidam de casa. Aqui no Brasil já tá começando a mudar um pouco isso, né? Mas é só pra gente entender que às vezes a gente tá assim, sabe, com os olhos vedados, igual um burrinho, igual um cavalo, sabe aquele cavalo que usa aquele negócio, eu esqueci o nome, que só consegue olhar pra frente, não consegue ver uma solução. Então, essa é a sugestão, essa é a reflexão do dia, que a gente possa observar as nossas atitudes, ver quais desculpas que a gente tá dando e que a gente possa se inspirar aí nesses grandes nomes aí da contemporaneidade, né, da história, essas pessoas que realmente conseguiram superar as suas dificuldades, ir além dos seus próprios limites, né, alcançar grande êxito aí para a sociedade. E todo mundo tem essa capacidade, né? Não pense assim que isso é apenas para meia dúzia, apenas para poucos. Não, se você se desafiar e se você não tiver tanto medo do erro, você pode sim galgar patamares maiores, tá bom? Eu entendo que é por aí. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!